operação produziu pelo menos 3 vezes mais prejuízos econômicos do que aquele que ela valia ter sido desviado com a corrupção. Isto fora milhões de desempregados que esta operação causou. Ministro Lewandowski, me permite, Vossa Excelência acha que o problema, então, foi o enfrentamento da corrupção e não a corrupção? Não. Nós estamos concordes, ministro. Vossa Excelência sempre quer trazer à colação, à baila aqui, a questão da corrupção. Como se aqueles que estivessem contra o modus operandi, não é, da Lava Jato fossem favoráveis à corrupção. Mas o modus operandi da Lava Jato, data vênia, modus operandi da Lava Jato, por exemplo, ela levou a conduções coercitivas, a prisões preventivas alongadas, ameaças a familiares, não é? A prisão em segunda instância e uma série de outras atitudes absolutamente, a meu ver, incompatíveis com o Estado Democrático de Direito. Ainda ontem, na segunda turma, eminente ministro Barroso, estávamos julgando a questão do Guido Mantega, do ex-ministro da Fazenda. Sabe, Vossa Excelência, que ele foi preso no Hospital Albert Einstein, onde estava acompanhando uma cirurgia da esposa dele, que estava sendo operada de uma doença gravíssima e que, afinal, veio a falecer dessa doença. É este modus operandi que nós estamos combatendo. E quero dizer mais, ministro Barroso, quer dizer, não concordo com Vossa Excelência, data vênia, que as mensagens que foram veiculadas a partir do material arrecadado na operação spoofing e, diga-se, periciado pela Polícia Federal, que foram utilizadas para oferecer denúncia contra os hackers, não constituíram meros pecadilhos, porque um juiz indicar testemunhas para acusação não me parece um pecadilho, não é? A combinação do momento do oferecimento da denúncia ou outras questões deste mesmo jaez não me parecem pecadilhos. A combinação com relação a prisões preventivas e mais. Quer dizer, eu acabo de ler dados de um estudo de uma professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo que são realmente alarmantes. E os latinos, os romanos, os juristas, não é? Os pais, talvez, do direito civilizado, tinham uma expressão muito interessante. Diziam o seguinte: qui prodest, a quem aproveitou o desmantelamento da economia nacional. E aí, eu volto às mensagens, eminente ministro Barroso, volto às mensagens. O que nos dizem as mensagens? Que os procuradores de Curitiba estavam acertando clandestinamente negociações com autoridades estrangeiras. Eu pensei que Vossa Excelência fosse garantista, essa é uma prova ilícita, colhida mediante o crime. Pode ser ilícita, mas, enfim, foi amplamente veiculado e não foi adequadamente, a meu ver, contestado. Até a Polícia Federal não atestou a autenticidade dessas provas. Atestou a integridade da cadeia de custódia e só não pôde completar a perícia. Mas é produto de crime, ministro. Por quê? Porque os um crime compensa para Vossa Excelência. O procurador e o juiz destruíram as provas, deletaram as mensagens. Então, existe também o outro ditado, outro provérbio latino, que ninguém pode alegar a própria torpeza em benefício seu, né? Bem, mas eu não quero me aprofundar nisso, eu quero apenas dizer que existem visões contrapostas. O que nós temos que combater aqui são modus operandi por parte, seja do Ministério Público, seja do Poder Judiciário, incompatíveis com o Estado Democrático de Direito. E os historiadores haverão de avaliar, não é, qual foi o resultado prático em termos, não é, da economia brasileira a médio e longo prazo. Estamos tratando não de pecados veniais, mas talvez de pecados mortais, e que constituem, dentre outras coisas, com
colaborações à margem da lei brasileira com autoridades estrangeiras. Daí porque, inclusive, segundo entendem muitos, houve esses acordos, né, nos Estados Unidos, o resultado destas ações, porque, claro, as autoridades lá receberam material célere e talvez informalmente que, se fossem requisitados pelas vias oficiais, talvez esse material não viesse, enfim, neste formato, digamos assim. Mas fiquemos apenas nisso, fiquemos apenas nisso. O que é importante dizer é o seguinte: eu não posso aceitar que toda vez que nós estamos julgando uma questão, venha à baila a questão da corrupção e todos aqueles que se colocam em uma posição contrária parece que estão coniventes com a corrupção. Eu sou, e todos aqui são visceralmente contrários à corrupção. Eu acredito, e gostaria de dizer a Vossa Excelência que eu nem disse nem insinuei isso. Eu dei a minha opinião. Melhor então. E aqui, para terminar, eu trago um longo voto, não vou ler. O que está claro é o seguinte: tal como houve na questão da segunda instância, como bem lembrou o ministro Gilmar Mendes, aqui houve uma tentativa, e há ainda uma tentativa, de subtrair, não é, a questão ao julgamento do juiz natural, que é a segunda turma. Simples assim. Eu penso que tanto o regimento interno como o Código de Processo Penal não placitam esse tipo de procedimento. Portanto, peço vênia para acompanhar integralmente o ministro Gilmar Mendes e todos aqueles que o acompanharam. Bom, para quem ouviu, deixa eu adicionar aqui ao stream o Alberto. Desculpa lá, Alberto. Oi. Me ouve? Eu ouço você, okay. Mas eu estava ouvindo a música sem querer. Estava aqui. Quipradas. Deixa eu só dizer aqui, o Anderson, que eu sei que você chegou, mas não se preocupe. A gente teve debatendo essa situação até agora, a decisão do STF. Tivemos a decidir até agora. Mas obrigada por estar sempre presente. Nós temos algumas pessoas que ficam com a gente, o que é bastante bom. Legal. Obrigado, Anderson. Então, retomando a questão do Ciro Gomes, para poder emendar já com essa questão aí, que depois do vídeo do Lewandowski, né? A história se repete, né? A questão do Ciro Gomes. A primeira como tragédia, a segunda como farsa. O que é que eu quero dizer com isso? A questão aqui é que o Ciro Gomes ele teve a oportunidade de aprender com ele. Teve a oportunidade de aprender e dizer, olha, talvez essa postura não seja adequada, né? Só que aqui fica bem claro que ele está colocando os interesses políticos dele à frente do interesse comum, de um modo geral. Aí você acha que eu, enquanto um indivíduo que de certa forma penso, não necessariamente no bem coletivo, porque isso parece muito puritano para o meu gosto, mas penso em um sentido utilitário da política de um modo geral, que possa ser aplicada para a população de um modo geral, né? De um modo mais benéfico do que maléfico, né? No sentido geral, no sentido mais amplo. Você acha que eu vou ficar do lado de um político desse tipo, que se posiciona dessa forma, por mais que eu tenha votado em 2018 no Ciro Gomes no primeiro turno? Não dá. E pior, ele traz uma questão que é muito mais ampla, né, acerca dos eleitores do Ciro Gomes, né, que tem uma determinada postura em comum, né, que é justamente a seguinte, né, os eleitores do Ciro Gomes são aqueles ditos de esquerda que são antipetistas, né, que de certa forma corroboram com algumas determinadas concepções que também é elencada por aquele discurso da extrema-direita, né. Só que aí, a partir do momento que o Ciro Gomes se posiciona permanentemente contra a única possibilidade que se elenca nesse momento, que nós temos, de certa forma, de nos agarrarmos, né, nesse sentido, para poder fazer com que a extrema-direita seja enxotada do comando do país, o Ciro Gomes se posiciona contra. E aí, os cironetomínios, porque eu chamo de cironetomínios, porque geralmente é a galera que acompanha Felipe Neto, que tem zero profundidade em termos de concepções políticas, que não tem zero leitura de coisa alguma, sabe?
E pessoas que acompanham esse tipo de análise política de um modo geral, que se acham politizadas, estão completamente equivocadas. E aí tem um vídeo que vou demonstrar acerca dessa concepção, como é que isso se dá acerca de determinados discursos que são elencados a partir de concepções rasas de política. São pessoas que se acham extremamente elucidadas politicamente, mas na verdade não são, sabe? E aí elas se veem perdidas. E aí, como é que eu posso, de certa forma, elencar um político como o paladino salvador da esquerda, enquanto elencado como um grande antipetista por excelência, que era o Ciro Gomes, e tem um tipo de atitude dessa que, na verdade, vai enterrar a esquerda cada vez mais fundo. E agora, como é que eu faço? Eu fico perdido, né? Enquanto o próprio Felipe Neto, mesmo com suas análises rasas, se posiciona contra isso e a favor de Lula, e foi uma das pessoas que se posicionou publicamente contra o PT, que também colaborou para o antipetismo, né? Felipe Neto foi uma dessas pessoas, vamos deixar isso bem claro, com toda a sua análise rasa, né, da política, mas é um influenciador e termina influenciando pessoas a seguirem aquele comportamento burro, né, que ele permanece tendo, independentemente dele elencar a favor de causas que são plausíveis. Isso não elenca o fato de o discurso dele permanecer sendo raso e oportunista. São coisas diferentes, certo? Uma coisa é você entender que o momento político é dicotômico, ou você se posiciona aqui ou ali. Outra coisa é você entender que o movimento político ele é simplório e dicotômico, que são coisas diferentes. O movimento político ele é complexo e ele precisa ser lido através de várias ferramentas e não através de um youtuber, né, que tem mais de sei lá quantos milhões de seguidores, simplesmente por ele ter seguidores. Isso não traz credibilidade a ele, sabe? Essa que é a questão que eu queria elencar aqui, de certo modo. E aí, justamente, né, o que é que envolve a discussão aqui do Barroso e o Lewandowski, né? É justamente um discurso dicotômico que empurra a questão da corrupção para quem adere uma pauta de questionamento acerca do que se deu esse processo da Lava Jato, né? Qui prodest, né? De certa forma, do que ele quer elencar acerca desse termo, e depois, mais profundamente, a gente elenca aí na descrição o que significa esse termo, certo? Assessoria jurídica e psicologia, né? Enfim. Acertou no ponto, é isso que ela quer dizer, a Raquel Lopes. Obrigada, Raquel, por estar aqui. Foi isso que ela quis dizer. Pode continuar. E aí, justamente, essa questão que ele elenca, a questão que ele quer, de certa forma, trazer à tona, né? A quem interessa essa questão, né? Pelo menos o que eu entendi do contexto geral que ele elenca esse termo, né? É isso. A quem interessa esse suposto posicionamento político acerca da Lava Jato que se distribui a partir de determinadas concepções. A quem serve, né? A quem serviu isso, né? E aí o Barroso coloca essa questão, né, de dizer, então quer dizer que o senhor é contra o combate à corrupção. E depois ele diz que não disse isso, né? Depois, isso fica muito claro, né? Depois que o Lewandowski aperta o discurso dele, não, mas eu não disse que o senhor, a partir do momento que se posiciona dessa forma, é alguém que se posiciona contra o combate à corrupção. Aí o Lewandowski até ironiza, bom, eu pensei que eu tinha entendido errado, e etc, né? De tão ridículo que é o discurso que ele faz, né? Querendo empurrar, de certa forma, a complexidade dos termos e dos interesses envolvidos no jogo político da Lava Jato, da questão do Sérgio Moro, da questão da suspeição já elencada do Sérgio Moro, né? E a discussão acerca da votação para ver se reitera esse posicionamento ou não, né? E, de certa forma, é o mesmo discurso que o Ciro e os Cirominions, né, que aderem, né, de jogar o menino junto com a água do banho fora, né? Uma questão é ter havido corrupção dentro do governo do PT. Outra coisa é, de certa forma, a gente poder resgatar uma política pública no Brasil a partir do PT, né? Que é um partido que tem seus problemas como qualquer outro partido, mas é um partido que tem seus problemas, mas que pode resgatar a mínima dignidade política de um modo geral para o nosso país no momento. E não é a extrema-direita, e não é o extremo-centro, né? Porque esse termo é muito interessante de ser utilizado, porque agora tem um extremo-centro, né? Uma extrema terceira via que se quer colocar como terceira via, mas na verdade é a extrema-direita se colocando como terceira opção, né? O que seria a repetição, mais uma vez, da história do Bolsonaro, né, como nova política, né, o que seria novamente recair no erro, que seria a questão já elencada por Marx a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa, né, e a história consequentemente se repetindo. Então, vamos tentar ler a concepção política do Brasil através de quem realmente tem profundidade para fazê-lo, né? Não através de Felipe Neto, não através de discursos que se colocam como, de certa forma,
antagônicos por interesses políticos. Vamos aprender, de certa forma, a analisar o contexto mais amplo do jogo político brasileiro, porque não é bem por aí que funciona dentro de uma simplificação dicotômica da realidade. Apesar de o posicionamento perante o contexto político, ele se dá atualmente de uma forma dicotômica. São coisas diferentes, sabe? Era isso que eu queria dizer. Deixa eu só falar isso. Eu vi, por acaso, o vídeo do Felipe Neto hoje. E, olha, ele fala lá que não tinha capacidade na altura, porque nasceu, cresceu